Ok. É, boa tarde a todos. Mais um Café com a Nero. Hoje a nossa convidada especial, Natália Mazzotti, é uma querida nossa, sempre uma grande parceira, né? E a Natália, ela é líder de parcerias do Google com associações e o ecossistema de notícias no Brasil. Ah, e hoje ela vai falar um pouco para a gente, né, do Conheça os Laboratórios de Transformação Digital e do programa que vamos iniciar agora com o Google, certo, Natália? Então, em nome da ANEL, em nome de todos os nossos associados, eu agradeço imensamente a sua presença. Reafirmo novamente que temos uma grande parceria e que essa parceria sempre rende frutos, principalmente de conhecimento e frutos técnicos. Então, muito obrigada, Natália, e a palavra é sua. Obrigada, Regina. Primeiro, agradecer demais o convite. É sempre bom estar aqui, poder falar com os membros da ANER, com outros veículos do ecossistema, né, que estão próximos. E quando a Regina comentou, vamos fazer um café sobre os programas que a gente está rodando, eu achei ótimo, porque a gente já começa a dar mais visibilidade a essa parceria que vem sendo construída já desde o início do ano, na verdade, até desde o final do ano passado, com a ANER, e meio que em conjunto com essa área do Google, que é também relativamente nova, e veio basicamente para fortalecer a relação entre o Google e as associações de notícia, né, fomentando os programas que a gente já vinha realizando com essa indústria, mas de forma mais escalável, né, com esses parceiros tão fundamentais aí para o ecossistema, que são as associações. Então, deixa eu me apresentar, a Regina já começou falando um pouco o que eu faço, né? Eu sou jornalista de formação, tá? Então, quase que toda a minha carreira tive sempre do lado de lá do balcão, digamos assim, conhecendo os programas do Google, às vezes até recebendo os treinamentos ou fazendo parte dos treinamentos como consultora, como instrutora. Então, já tenho há algum tempo uma visão externa, como a de vocês, do que é oferecido pelo Google para a indústria de notícias, né? E sou testemunha aí desse trabalho de longa data. E agora, nesse novo papel que eu tenho dentro do Google, um dos principais trabalhos da área como um todo, na verdade, né, e o meu focado no Brasil, é desenvolver esses programas que possam gerar valor para os membros das associações de notícia. Então, tem sido muito gratificante para mim conseguir fazer esse trabalho junto com a ANER, e eu acho que o que a gente tem programado para oferecer esse ano é só o início dessa parceria, que acho que tem tudo para decolar cada vez mais e a gente poder oferecer cada vez mais programas que realmente atendam às necessidades de vocês. Então, até esse feedback, esse retorno de vocês em relação ao que está sendo oferecido e para a gente ir adaptando e melhorando é fundamental, tá? Vou começar aqui, deixa eu passar para a minha apresentação. Primeiro, falar um pouco assim desse lugar do Google que é tão privilegiado, né, atendendo o ecossistema de notícias, porque isso faz parte da nossa missão, né? É algo que assim, a gente vê muitas empresas trabalhando de forma próxima aos jornalistas, aos editores, mas eu acho que o Google ele tem essa diferença importante que está na missão dele trabalhar com informação, né? Então, é fundamental para a gente que esse ecossistema seja um ecossistema saudável. E isso é colocado na nossa missão e também nas palavras do nosso CEO, né, do Sundar, que sempre fala, sempre que tem oportunidade, fala do como valorizar o jornalismo é fundamental para o Google, e isso é expresso nos esforços que a empresa faz, né? Já há muitos anos, já são 20 anos aí de compromisso com essa indústria. Assim, em 2008, você vê o Google adquirindo DoubleClick, né? E tendo todo esse desenvolvimento, né, na parte de
de ads digitais, né, na parte de publicidade digital. Em 2013, o Google ele lança o Newsstand, né, então como se fosse uma banca digital para poder ter uma plataforma para os veículos que produzem, para poder otimizar, né, a distribuição dos veículos que produzem notícia de qualidade. Em 2015, a gente lança o News Lab, que é um dos primeiros esforços aí do Google para oferecer programas customizados de apoio a esse ecossistema. E aí a gente vai até o momento em que, em 2018, a gente lança a Google News Initiative, que continua sendo hoje o grande braço da Google, né, nesse esforço de apoiar o ecossistema de notícias. Tá? E em 2020, a gente teve uma iniciativa também que foi inédita, que foi o lançamento do Showcase, né, como um investimento do Google na indústria de notícia, investimento direto, e também o fundo que foi desenvolvido como uma maneira de responder às necessidades dos veículos durante a pandemia, né? Então, um fundo de emergência e de apoio aos veículos que estavam passando por um momento de crise, né? Como o mundo inteiro, na verdade, naquele período mais crítico. E aí, a gente pode pensar que a empresa ela olha para o jornalismo e olha para essa indústria tentando direcionar os esforços para atingir dois grandes objetivos, né? O primeiro, gerar valor por meio dos produtos, das plataformas que são desenvolvidos e que tem um investimento muito grande da empresa, né? E também investir no futuro da indústria com a Google News Initiative, né? Então, o que a gente faz dentro dessa iniciativa aqui no Google? Basicamente, pensar os programas que fazem mais sentido para vocês, que fazem mais sentido para os pequenos, médios e grandes veículos, né? Mas principalmente pensando nos pequenos e médios, que ainda tem um caminho muito grande de transformação digital para atingir os objetivos de sustentabilidade do negócio, né, de distribuição do jornalismo de qualidade que eles produzem. Então, a nossa missão dentro da Google News Initiative é basicamente essa, acelerar essa transformação digital da indústria de notícias. E aí, com isso, a gente consegue garantir que a missão do Google vai ser atingida também, né? Então, chegar com informação de qualidade ao máximo de pessoas possível. Alguns números que a gente pode trazer aqui como formas de como uma amostra, na verdade, né, de todo o compromisso do Google e de tudo que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos. A Google News Initiative, ela já está presente em mais de 120 países e já foram mais de 300 milhões de dólares investidos, né, seja nos nossos programas diretamente, seja nos treinamentos, seja em fundos de apoio direto aos veículos, às organizações. A gente tem mais de 7 mil parceiros no mundo todo e com os nossos programas a gente já conseguiu atingir mais de 3 milhões de jornalistas e usuários online, né? Então, nos nossos programas que foram oferecidos presencialmente, a gente já chegou a mais de 500 mil jornalistas e a gente tem quase 3 milhões de usuários online que recorrem aos nossos materiais, recorrem aos nossos recursos para conseguir aprender, a conseguir desenvolver os seus negócios, tá? Aí, dentro desse esforço da Google News Initiative, a gente divide os nossos objetivos nesses 3 pilares, né? O primeiro, impulsionar a prática de jornalismo de qualidade. A gente tem vários programas nessa linha. Depois, fortalecer e evoluir modelos de negócio dos veículos. E aí eu vou entrar principalmente nesse eixo, porque é o que a gente trabalha mais de forma mais aprofundada com as associações. E, por fim, construir uma comunidade global colaborativa, né, em torno de notícias, em torno dessa indústria. Aí a gente tem, dentro dessas linhas, e também não vou me alongar muito, alguns sub-objetivos, né, o que a gente quer dentro de cada uma delas. E dentro dessas 3 linhas de atuação, a gente tem
o que a gente oferece, né? Qual é a oferta dos nossos programas. Então, a gente pensou isso de uma maneira que fosse dividida em o quanto de potenciais veículos e organizações e indivíduos a gente conseguiria atingir com cada um desses recursos, né? Cada uma dessas ofertas. Então, a gente tem algumas ofertas que elas são direcionadas para um grupo, uma audiência grande, e aí elas são mais escaláveis, como por exemplo, as ferramentas que a gente oferece. Eu vou falar de algumas delas aqui para vocês. Os treinamentos, a gente tem treinamentos que são autoguiados, né, que os editores, os veículos, os jornalistas conseguem acessar diretamente no nosso site. A gente tem parcerias que aí fomentam programas específicos e workshops, como é o caso do que a gente está oferecendo agora com a ANER, que é o PAD, né, o Programa de Aprimoramento Digital. Aí a gente tem algumas ofertas que são para um grupo um pouquinho mais reduzido de veículos, e eu vou falar de uma delas, que são os laboratórios, tá? E eventos também que a gente oferece com alguma regularidade, né? Como, por exemplo, o Newscast, que a gente realizou há pouco tempo aqui no Brasil. E a gente também tem algumas ofertas que são para um grupo ainda mais reduzido, que aí são ofertas que estão bem relacionadas a uma parceria mais direta com o Google, seja para desenvolver algum produto inovador, né? Seja para conseguir financiamento para uma iniciativa específica, tá? E fellowships, que são coisas que a gente ainda não está fazendo aqui no Brasil, que a gente ainda não tem como oferta aqui no Brasil, mas que são oferecidas em outros lugares do mundo, são ofertas feitas em outros lugares do mundo. Aí eu falei de algumas ferramentas, e aí deixei um QR Code aqui para vocês, porque aí quem quiser se aprofundar e conhecer mais o que já está disponível, pode entrar no nosso site e dar uma olhada nas ferramentas que a gente tem lá. Duas que eu indico, uma que está ainda em soft launch, na verdade, a gente está começando a colocar na rua, a divulgar e a oferecer, né, para os nossos parceiros, que é o índice de sustentabilidade dos veículos. Esse índice, ele é um estudo guiado, digamos assim, vocês podem acessar o site e aí tem um formulário que vai ajudar a direcionar vocês, na verdade, dar um diagnóstico inicial de como que está a sua capacidade de ser sustentável no longo prazo e direcionar vocês em termos de esforços, né, de prioridades que podem ajudar nessa direção. Isso tudo com base em estudos que o D&I vem desenvolvendo ao redor do mundo, com parceiros e com a ajuda de uma consultoria chamada FT Strategies, né, da Financial Times, que traz as melhores práticas, traz o que tem funcionado em diferentes locais, com diferentes veículos, para que isso possa ser compartilhado com os demais, tá? Então, acho que é uma ferramenta que a gente está colocando na rua agora, então ainda está em fase beta, mas que eu recomendo demais que vocês conheçam. E uma das coisas que a gente quer fazer com as associações, que está no nosso plano, é trabalhar para que a gente possa desenvolver relatórios específicos para as associações, para que a gente tenha essa visão mais aprofundada, baseada em evidência, né, de como que está a saúde dos veículos que fazem parte daquela associação. E assim, com isso, a gente consegue ver quais são os gaps, né, onde que estão os principais desafios desses veículos para a gente conseguir investir em treinamentos, né, em ferramentas, em coisas que realmente façam sentido para aquele grupo, né, que realmente enderecem as principais dores, os principais desafios daquele grupo. Então, isso é uma das ferramentas. Uma outra que eu também acho que vale mencionar e ressaltar aqui é o News Consumer Insights, que é uma ferramenta mais de análise dos dados, né? É uma ferramenta que utiliza dados do Google Analytics para conseguir trazer insights a partir desses dados
para os veículos, insights mais acionáveis, né? Então, quando você está trabalhando com os dados do analítico, você tem ali uma série de informações, mas não necessariamente aquelas informações, o dado puro e simples consegue trazer para vocês insights relevantes sobre o que precisa ser feito, né, para que aquelas métricas ali evoluam, para que aquelas métricas melhorem o negócio de vocês. Então, o News Consumer Insights ele serve para isso, ele serve para tornar esses dados mais acionáveis e gerar mais insights a partir deles. Aí, de novo, ressalto que vocês podem conhecer essas ferramentas, deixei esse QR Code aí, tem uma parte do site da Google News Initiative que vai direto para essas ferramentas disponíveis. Aqui tem mais algumas delas, Real Time Content Insights, a gente tem News Tagging Guide, enfim, tem várias coisas interessantes. Aí tem uma outra linha de programa que é relacionada aos treinamentos, né? E aí, nesses treinamentos, a gente tem, como eu falei, as lições que são autoguiadas, a gente tem mais de 50 lições no nosso site que vão dar uma visão geral, por exemplo, sobre como utilizar o Reader Revenue Manager, sobre como trabalhar com Google Analytics, sobre como construir uma estratégia para conhecer melhor a sua audiência, utilizando dados qualitativos ou dados quantitativos e por aí vai. Tem uma série de vídeos, né, de lições que são muito interessantes para pensar os 3 pilares principais aí do negócio digital, né? Seja desenvolvimento de audiência, a receita do leitor ou receita com publicidade. Tudo isso está abarcado aí dentro dessas 50 lições que já estão disponíveis no site e muitas já com legenda em português, já tudo disponível em português. Aí a gente tem, além das lições, a gente tem os workshops, que aí são sessões de treinamento ao vivo. E, como eu comentei, a gente já tem um programa junto com a NER, uma das primeiras coisas que a gente começou a oferecer nessa nossa parceria foram esses workshops direcionados à estratégia de negócio, tá? Então, todo mês a gente oferece um workshop no programa de aprimoramento digital e a gente tem falado de vários temas que são relacionados a modelos de negócio, né? Na semana passada, inclusive, a gente fez um workshop sobre receita do leitor, né? Com foco em entender melhor como você pode trabalhar sua proposta de valor para conseguir engajar os seus leitores e conseguir fazer com que esses leitores se convertam em assinantes, né, ou em contribuintes. Então, tem uma série de workshops planejados para acontecer ao longo desse ano, até dezembro, e isso é uma das ofertas que a gente já começou a implementar junto com a ANER. Aí a gente vai falar agora dos laboratórios, né? Que acabou dando o nome aí para esse nosso café, mas é uma parte de tudo que a gente tem planejado aí ao longo desse ano. Os laboratórios, ao contrário dos workshops, que são programas que acabam conseguindo, são menos customizados, né? E acabam conseguindo abarcar um número grande de veículos participantes, os laboratórios eles são para grupos menores. Então, a gente espera grupos de 15 a até 50 veículos participantes nos laboratórios, e esses laboratórios eles permitem um atendimento, um apoio mais personalizado. E acho que esse é o grande diferencial dos laboratórios e o que faz com que eles tragam tão bons resultados, né? A gente já fez esses laboratórios em outros países e o feedback sempre é muito positivo, tá? Então, a gente tem esses programas mais aprofundados e tem os laboratórios que são mais gerais. Então, tem esse foco nas melhores práticas para as organizações de notícia, ainda em um estágio de maturidade digital intermediário, né, iniciante ou intermediário. E a gente tem os laboratórios temáticos, que aí eles são um pouco mais aprofundados, com foco em temas específicos, para grupos reduzidos de veículos, e esses laboratórios, eles acabam tendo um foco um pouco maior em veículos que já estão num nível de desenvolvimento um pouco mais avançado.
A gente vai oferecer esse ano, junto com a ANER, já está no nosso pipeline aí, na nossa agenda, oferecer no último trimestre desse ano o Laboratório de Fundamentos da Transformação Digital. Esse é um laboratório que traz uma série de práticas recomendadas em 3 pilares que são fundamentais para o modelo de negócio de qualquer veículo, né? Que são desenvolvimento de audiência, receita do leitor e receita de publicidade. E aí, dentro desse laboratório, todos os veículos participantes, eles recebem uma espécie de auditoria, né? Uma análise de como é que está como que eles estão posicionados hoje em relação a essas melhores práticas, né? Então, se a gente tiver uma escala aí de 0 a 10, em que parte dessa escala aquele veículo está considerando os benchmarks hoje que a gente tem no mercado. E isso ajuda a gente também a direcionar melhor até as práticas que precisam ser priorizadas por cada veículo. Então, é um programa que, embora tenha um número relativamente alto de participantes, né? A gente chega até ter 50 participantes nesse laboratório, a gente consegue trabalhar de forma muito individualizada com a construção dessas auditorias. E aí também, dentro desses laboratórios, a nossa ideia é construir comunidade. Então, os veículos que participam, eles acabam sendo divididos em grupos e construindo também uma relação de troca e de compartilhamento de informação, né? Que eu acho que é tão rico, porque está todo mundo aprendendo o tempo inteiro, e às vezes um veículo que consegue desenvolver uma prática mais aprofundada, né, dentro de algum dos pilares que estão sendo trabalhados no laboratório, aquele veículo ele pode compartilhar com os demais, né, o que deu certo, o que foi aprendido ao longo do processo. Então, essa construção de comunidade para a gente também gera muito valor nesses laboratórios. E aí, uma coisa que a gente ouve com recorrência, e eu, quando estava também do lado da indústria, como parte de uma associação, né? Fiz ao longo de muito tempo parte da Abrage como diretora, depois fui presidente por um tempo. Uma coisa que eu ouvia desse lado e ainda ouço agora que eu faço parte do Google é o quanto que os laboratórios, esses programas, esses treinamentos, eles são valiosos, mas o quanto também que fica um gap em termos de apoio para implementar, para implementação das boas práticas, para implementação de projetos que acabam sendo desenvolvidos, inclusive, dentro desses laboratórios, dentro desses treinamentos, né? Então, os veículos, eles têm todo o interesse em levar adiante algumas das práticas recomendadas, alguma das metas que são aconselhadas pelos tutores, né, ou pelos mentores ali dos laboratórios, mas às vezes falta braço, não tem equipe interna, não tem pessoa técnica especializada no veículo para conseguir fazer a implementação. E aí, para isso, a gente pensou num programa que aí é completamente inédito, a gente está testando aqui no Brasil pela primeira vez, que é o programa de implementação técnica. No que esse programa consiste? E aí eu vou aproveitar aqui para já chamar para conversa também, deixa eu pingar ele aqui para avisar, o Thiago Cano, que é a pessoa do Media Monks, que está com a gente nesse projeto e ficou de entrar aqui. Que aí ele vai falar com a gente e vai dar mais detalhes de como que isso vai funcionar, mas em linhas gerais, esse programa de implementação técnica são horas que a gente vai oferecer para as associações parceiras, e a ANER está com a gente nesse programa, para que os veículos associados possam tirar dúvidas específicas, dúvidas técnicas específicas em relação a alguns temas, junto com consultores especializados em estratégia digital, em toda a parte técnica que envolve discoverability, analytics, toda a parte de análise de dados e reader revenue, tá? Eu não sei se o Thiago já está aqui. Eu estou falando. O Thiago está aqui. Opa. Boa tarde, Thiago. O Thiago também vai projetar, Natália? Você vai projetar, Thiago? Posso projetar, pode ser?
Veja se você consegue, por favor. Se você tiver alguma dificuldade aí, me avise, por gentileza. Eu acho que eu não tenho o ownership para apresentar, Demetrios. Não sei se você Deixa está eu ver falando, aqui. inclusive, acho que sim, né? Pronto. Tente agora, por favor. Consegui. Perfeito. O Thiago vai dar continuidade para falar dessas horas de implementação técnica, mas enfim, que bom que a gente conseguiu, acho que eu consegui fechar aí no horário para dar tempo dele conseguir aprofundar esse que é o programa que a gente está começando a desenvolver e já para lançar agora em agosto, junto com a NER e com outras associações parceiras. Agradecer a presença do Thiago aqui e aproveitar essa pausa para ver se alguém tem alguma questão, até em relação aos outros programas que eu mencionei anteriormente, ao Laboratório de Fundamentos de Transformação Digital, que aí, antes de passar a bola para o Thiago, a gente dá uma pausa para ouvir vocês. Natália, eu acho que era importante a gente deixar claro que são 2 programas, né? Este agora com a Media Monks, né? Que o Thiago Cão está representando, e que ele vai explicar como é que vai ser essas sessões de tirar dúvidas, né? Vamos chamar assim, e de orientações técnicas, né? De aconselhamentos, etc. E o programa que vai acontecer também no terceiro trimestre desse ano. Então, acho que, na verdade, quarto trimestre. Então, acho que são 2 coisas que vão acontecer com o Google, né? Esse ano. É isso, né, Natália? Então, acho que é bom a gente achar que são 2 programas que vão estar acontecendo, que são diferenciados, né? E o Thiago vai falar desse primeiro agora, né, Thiago? Exatamente. Então, Dúvidas aí, até para dar um resumo dessa ópera grande aqui que eu apresentei, a gente, na nossa parceria com a ANER, esse ano, a gente tem 3 principais programas que vão ser realizados, tá? Que estão sendo realizados, né? Mas alguns vão começar nos próximos meses. O primeiro são os workshops dentro do programa de aprimoramento digital. A gente começou em fevereiro e vai até dezembro, uma vez por mês, um workshop. A gente tem o Laboratório de Fundamentos de Transformação Digital, que vai ser oferecido no último trimestre desse ano. A gente vai divulgar a data, vai divulgar formulário de inscrição, tudo certinho, assim que o programa já tiver, a parte de logística do programa já tiver sido finalizada. E a gente tem esse terceiro projeto junto com a NER, que são as horas de implementação técnica, tá? E essas horas, elas vão ser oferecidas junto com o pessoal da Media Monks, e aí o Thiago vai falar em mais detalhes sobre elas. E é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Nath. Vou compartilhar minha tela aqui. Pessoal, tudo bem? Acho que é um prazer conhecê-los. Vi alguns nomes conhecidos já de últimos projetos, então bom ver vocês de novo também. Vou compartilhar minha tela e trazer um pouquinho agora de mais esse novo projeto que a gente vai estar rodando em parceria com o Google a partir do mês que vem. Vocês já conseguem ver minha tela? Sim. Sim. Beleza. Fique à vontade para me pausar, se tiver alguma dúvida. Eu vou tocando daqui. Então, a gente está falando agora, igual a Nath comentou, né, das horas técnicas de implementação. A gente gosta dos nominhos em inglês, então, Technical Implementation Program, dessa vez. E aí, antes até de entrar no projeto, vou contar um pouquinho só para quem ainda não conhece a empresa e as pessoas que vão estar envolvidas, né? Então, para esse projeto, eu estou aqui, mais uma vez, como gerente da frente de projetos com o GNI, que a gente tem dentro da Media Monks. Então, estou desde o início dessa parceria aqui, liderando esses times, e para isso a gente vem com a Lauren como líder principal do projeto, e o Marcos, que ele é coordenador e vai ficar responsável pela operação. Eles vão juntos serem os líderes do projeto, estiveram presentes em outros já, acho que vocês acabaram já tendo a chance de conhecê-los. Ambos estão em férias, então por isso que eu vim sozinho hoje, na semana que vem já estão de volta, e aí acho que vocês vão ter a chance de conhecê-los em breve. E além das pessoas, também vou passar só pela história, acho que da empresa, né? Não sei se todo mundo já conhece a Media Monks, mas acho que se eu trago para jogo a Raccoon, já passa a ser um nome mais familiar, que é como a gente estava presente no mercado até o último ano, né? Então, a Raccoon é uma empresa desde 2013, está no mercado do marketing digital. Acho que tem um pouquinho da nossa timeline aqui, que é bem
bem rica em relação a números e resultados. E a gente tem um marco bem importante de 2021, que a empresa foi vendida para o grupo S4, que é um grupo britânico, e desde então a gente começou um processo de um crescimento. Então a gente chegou no último ano ali de 2022 com um volume bem alto de gerenciamento de mídias anual, é um número alto de funcionários, né, já com 1.500 pessoas aqui no Brasil, sendo só 300 especialistas em tech, mas a partir desse ano, agora sim, como Media Monks, posicionado no mercado, uma empresa mais global. Então, assim, foi a maior fusão de uma agência da América Latina, e hoje a gente conta com mais de 9.000 pessoas ao redor do mundo como um todo, distribuídos aí em 35 países, o que é bem rico também em termos de conhecimento, porque a gente já tinha um portfólio bem amplo, e agora, com essa integração com a Media Monks global, acho que a gente está no mercado agora com uma empresa bem mais robusta, e acho que fazendo essa conexão agora, para quem conhecia ou trabalhou com a antiga Raccoon, a gente está falando do mesmo grupo, são inclusive as mesmas pessoas que estão aqui, mas agora posicionados com outro nome. E eu trouxe também um pouquinho só da nossa parceria com o Google, né, que já começou lá atrás, desde 2020, com alguns projetos com a Audience Lab, Data Lab, tanto Raccoon quanto a Mighty Hive também era uma antiga empresa que também prestava serviço junto com o Google, participou dessa fusão, e hoje todos no mercado como Media Monks. E estou aqui hoje então para falar de mais um desses que a gente vai poder estar rodando em parceria com vocês, que é o programa de implementação técnica, né? Aí eu vou tentar trazer bem por cima um pouquinho de como vai funcionar esse programa, o que a gente está mirando cobrir de dores dos nossos participantes dessa vez. A gente separou esses 3 principais objetivos, né? Que seria um objetivo para quem vai estar participando, para o próprio Google e para as associações, e também, quer dizer, para os publishers, né? Eu acho que é um objetivo macro do Google e associações, e dos participantes, mas de maneira bem resumida, é um auxílio a essa dor que é a parte da implementação, né? Então a gente sentiu que todos os últimos projetos foram muito ricos em termos de conhecimento, de auditorias, de relatoria feita, e se tem algo que ficou talvez a desejar foi a parte de implementação, que a gente sentiu que é uma dificuldade do mercado, dos portais de notícias, e a gente veio então com esse projeto tentando ajudar agora a tirar então tudo que a gente trouxe em relação à parte educativa do papel e conseguir atacar essa parte de implementação. E como? Frisando em principalmente 2 pilares principais. Então a gente teve que definir alguns temas que a gente poderia atacar aqui e que fosse interesse comum da grande maioria dos participantes, e a gente separou os 2 principais, dado nossos trabalhos que a gente fez em conjunto nos últimos anos, que é Discoverability e Data Analytics, né? E Discoverability acho que o SEO em si, com toda a sua parte técnica, né? E a parte de análise de dados. E também, óbvio, que com esse suporte do time de desenvolvimento. Então, acho que ele vai ser um pilar que vai estar sustentando tanto o tema de Discoverability quanto de Data Analytics. E aí, até antes de entrar um pouquinho no granular de cada um dos temas, mais ou menos, que a gente pensou em cobrir nesse projeto, alguns do's e don'ts, né? Então, o que vai estar contemplado e o que não vai estar contemplado nesse projeto. Não vai estar contemplado dessa vez análise de dados, né? Que a gente traz a partir de ferramentas, que é uma coisa que a gente fez já nos últimos projetos em que a gente teve essas auditorias. Dessa vez a gente não vai trocar acessos com ninguém em relação a Google Analytics e Google Search Console, e também a gente não vai fazer nenhum tipo de implementação no código-fonte. Então a gente não vai ter acesso, por exemplo, ao CMS ou realizar implementações em si. Então, o que o projeto vai contemplar é uma consultoria mesmo, técnica. Então, assim, dúvidas em relação aos tópicos que eu já vou apresentar para vocês, perguntas sobre como aquilo pode melhorar o desempenho geral ou certos KPIs. Então, acho que essa troca educativa com certeza vai existir, porque tem que fazer sentido para vocês a implementação. E também sugestões técnicas aplicáveis, né, que podem auxiliar em alguns tópicos em específico. Então, ele é um projeto em que, embora a gente não vá implementar, as pessoas envolvidas vão ser técnicas, e a ideia é que seja feito a 4 mãos mesmo. Do lado técnico do participante, do lado técnico do nosso lado, para dar um suporte e fazer com que as implementações sejam feitas da maneira correta. E aí eu vou trazer também um pouquinho dos temas mais no granular, né? Então a gente tem aqui o tema mais macro e os assuntos abordados dentro, né? Depois eu posso compartilhar também essa apresentação com vocês, para vocês terem mais detalhes, mas assim, a gente dividiu em 4 pilares principais aqui de Discoverability, que seriam as otimizações essenciais para news, on-page e performance e experiência do usuário, né? Que aqui dentro tem alguns dos assuntos abordados em cada um desses blocos mais macro. E quando a gente olha para a parte de análise de dados, a gente tem outros 4 temas mais macro, né? Um que a gente definiu que seria ferramentas, e aí exclusivamente setup, né? Então a gente vai ajudar na configuração, instalação das ferramentas do Google Search Console, Google Publisher Center e Reader Revenue Manager. Google Analytics 4, esse disparado acho que é um tema que deve estar pegando fogo para todo mundo, e a gente vai cobrir essa migração do GA4. Tags e Data Layer, e por fim, análise de dados, com algumas outras ferramentas e dashboards que são bem complementares.
E a ideia é que a gente consiga trabalhar dentro desses dois pilares pelos temas que são de maior interesse de cada um dos participantes. E aí, como que a gente vai fazer essa divisão? Acho que também é legal entender como que esses temas vão ser oferecidos, né? A gente decidiu fazer waves, ou etapas, né? Então, a gente vai fazer etapas de projeto que vão ter duração e conteúdo definido de acordo com as demandas. Então, no começo do projeto, a gente vai fazer um mapeamento bem robusto com todos os interessados que se inscreverem no projeto em relação ao interesse aos temas. E a gente vai conseguir dimensionar. Então, por exemplo, pode ser que a Wave 1, vou dar um exemplo genérico, seja em relação a otimizações essenciais e ela dure 1 mês e meio. E, de repente, a Wave 2 pode ser que seja em relação a ferramentas que ela dure 1 semana. Então, a gente vai entender qual que é o interesse nos temas e vai ser definido pelos participantes. A gente vai prover alguns materiais para que vocês possam ficar mais confortáveis nessa escolha, mas os temas de interesse serão aqueles que a gente vai ofertar e que vocês vão poder participar desses eventos. A gente traz mais detalhes granulares depois de como que vão ser os processos, como que vai ser essa divisão, mas de maneira mais ampla também, a ideia é que no mês de agosto a gente comece então um projeto, né, com os kickoffs e com as fases de inscrições, e aí enquanto a gente recebe esse volume bem denso de informações para poder dimensionar cada uma dessas etapas ou waves, os participantes também já vão receber um primeiro bloco de materiais para que possam dar uma aprofundada, tentar entender quais são os temas mais latentes e que vão fazer sentido serem abordados no período de execução, que está aqui de setembro até mais ou menos dezembro ali. E, igual eu falei, a gente dá mais detalhes depois, e por mais que pareça algo longo, né, a gente está falando de 4 meses de projeto, a gente está criando um cronograma para que seja bem espaçado e que as coisas possam ser pouco densas para os participantes. Então, a tendência é que a gente teve um encontro, por exemplo, em setembro, e aí cada participante vai ter quase que o mês todo para poder trabalhar sobre aquele tema até o próximo encontro, talvez aconteça em outubro. Então, sim, ele vai durar 4 meses, mas com encontros pontuais para que todo mundo tenha tempo para tentar voltar para dentro, trabalhar aquele tema que a gente teve na Office Hour, e ainda assim for uma dificuldade, possivelmente retornar com esse tema lá na frente. Então, assim, como eu falei, a gente não consegue dar muito mais detalhes agora, porque é um volume bem grande de participantes, de informações, mas a grosso modo, eu acho que para passar uma ideia de como vai funcionar esse programa, eu trouxe esse cronograma mais geral. E eu trouxe um último slide, que eu acho que é óbvio, mas ferramentas utilizadas também, né? Então, a gente vai trabalhar com as ferramentas Google, acho que eu quis manter aqui só para, acho que todo mundo já conhece as principais ferramentas que a gente usa, mas a gente vai tentar manter esse padrãozinho que a gente já veio fazendo nos últimos projetos. E aí, acho que é isso. Tentei passar bem rápido, acho que até eu programei. Aí, não sei, Nath, se você quiser complementar com algo, sente. Agora é com você. Legal, obrigada, Thiago. Acho que a gente pode deixar aberto para questões. Denis já levantou a mão aqui. Denis, por favor. Olá, Thiago. Oi, Nath. Então, nós no ano passado nós participamos do GNI Local Lab. Nós fizemos parte do 100, depois fizemos parte do 40. Qual vai ser a diferença principal desse novo programa para o programa anterior? Quem participou do programa anterior e foi até o final, é sugerido também que participe desse ou não? Tá, posso responder essa, Nath. A principal diferença aqui no outro partiu muito da Media Monks para os participantes. Então, a gente entrou no site de cada um de vocês, trouxe as auditorias, trouxe uma relatoria de como estava a situação de cada um, e a ideia é que agora seja invertido. A gente vai ter essas horas disponíveis para que os participantes venham até nós com as dúvidas. Então, a ideia é que nesses eventos que a gente vai disponibilizar, e vão ser semanais, mas a gente vai mostrar certinho depois como que vai ser, seja uma troca até mais técnica. É até interessante que os participantes os representantes dos portais sejam pessoas técnicas, sejam terceiros ou internos que trabalham com a parte de implementação, e do nosso lado também, vai ter o time de SEO e o time de implementação, e seria um momento para aproveitar esse espaço e fazer uma troca a 4 mãos mesmo. Então, vocês vão chegar com a demanda, por exemplo, um tema de sitemap. Tentei essa implementação, não está saindo, estou com essas dificuldades. E aí é hora de compartilhar algumas telas e trocar essas informações. Acho que essa é a principal diferença. Dessa vez, a demanda parte dos participantes e não do nosso lado. E a ideia é que ela seja totalmente técnica e focada na implementação mesmo, e menos na questão educativa ou de auditorias. Fez sentido, Denis? Boa, beleza. Sim, eu vi que uma grande diferença, né? Nesse caso, como você comentou, a gente vai ter que incluir, então, no nosso caso, é um terceirizado, então tem que conversar com ele. E esse programa ele vai ter uma constância semanal, mensal? Tá, a gente vai tentar espaçar bastante, a gente não sabe ainda qual que vai ser o volume oferecido para cada um dos participantes, mas igual eu te comentei, os encontros eles vão ser meio espaçados, então não vai ser nem a nível semanal,
nem quinzenal, a tendência é que tenha um encontro, tenha tempo para trabalhar aquilo e entender se realmente conseguiu tirar aquilo do papel, e possivelmente o próprio tema pode voltar a ser recorrido ali na frente. Então, se ainda continua aquela dificuldade, vocês podem voltar numa próxima rodada, mais uma vez com aquela mesma dúvida, caso não tenha saído. Legal, muito bom. E só para complementar, Denis, eu acho que vai ser fundamental que os veículos tenham um trabalho anterior de entender onde que estão os gargalos técnicos, né? Eu acho que, no geral, vocês já têm isso, porque sofrem no dia a dia, quando tem alguma dificuldade técnica para avançar, principalmente nesses tópicos de discoverability, de análise de dados. E aí, eu acho que o principal é isso, é ter essa clareza, o meu gargalo está aqui, e aí conseguir utilizar da melhor maneira possível, tirar o melhor proveito dessas horas com a galera do Media Monks. Porque aí eles vão poder dar um atendimento bem personalizado, entendeu? Vocês não vão estar numa sala, diferente do laboratório, por exemplo, em que boa parte dos conteúdos, né, do que foi passado, era passado para um grupo grande. Vocês vão estar com, no máximo, 3 veículos diferentes conversando com o pessoal do Media Monks. Então, vai ser realmente bem individualizado. Eles vão conseguir olhar para o problema de vocês, né? Pode ter um trabalho ali de compartilhar a tela, de ver no nível de detalhe mesmo, onde que está o problema, onde que está o desafio técnico. Então, acho que isso é a principal diferença entre essas horas e os outros programas que já foram oferecidos via GenAI. E como vai ser feita essa seleção? É uma inscrição? É via associações? É via Google? Eu posso falar rapidinho, Nath? Teve também uma mensagem da Márcia no chat, eu já respondo. Acho que assim, Denis, teve um pedaço da sua primeira pergunta que eu também não trouxe, né, em relação à participação em outros projetos para esse. Não tem nenhuma limitação, o projeto vai ser aberto novamente. Inclusive, é um momento interessante para caso alguns dos aprendizados que vocês tenham tido do Local Lab não tenham ainda saído do papel, para tentar partir para a parte de implementação agora. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E as inscrições, eu não sei, Nath, a gente não tem uma definição exatamente de quando vai ser, de como vai ser feito, mas não tem esse porém. Acho que ter participado do Local Lab, por exemplo, não vai ser um empecilho para participar novamente. Desculpa, Agora, pode falar, Regina. Pelo que eu conversei com a Natália, vai ser via associação, né? Isso, via associação, tem que ser associado da ANER, enfim, né? Isso, exatamente. Esse é um programa que a gente está rodando com algumas associações e a gente só vai oferecer para veículos associados a essas associações parceiras, né? Quem é que está fazendo parte desse programa com a gente? Além da ANER, a gente tem a ANER, a gente tem a AJOR, a NJ e a ABMD. Tá? Então, os veículos associados a essas associações vão ter acesso a essas horas. E aí, obviamente, que vai ter um formulário aí. Como é que a gente se inscreve? Para essas horas não tem uma seleção, a gente não vai selecionar os membros que vão participar, como é o caso dos laboratórios, né? Que a gente tem um limitador ali. O que vai acontecer é que a gente vai disponibilizar os slots de horas e a gente vai, dentro de um formulário, tentar identificar e clusterizar, digamos assim, né? Categorizar quais são as dúvidas para que elas possam estar dentro das horas que vão estar direcionadas, ou dos temas que vão estar direcionados nas horas daquela semana. E a gente vai tentar otimizar o máximo possível. Então, se o Denis tem uma dúvida, por exemplo, sobre sitemap, e aí a gente tem também, né, dentro da NER, o Marcelo Godinho também está com uma dúvida sobre sitemap. Se for algo similar, a gente pode tentar otimizar para que os dois tirem essa dúvida na mesma hora técnica que vai estar sendo oferecida. Então, essa vai ser a maneira da gente conseguir trabalhar com um número de até 3 veículos, né? Não vai ser muito mais do que isso, porque senão a gente também não consegue dar
uma consultoria mais individualizada, um apoio mais individualizado, mas a gente vai tentar alocar vocês nos horários de forma a que as dúvidas ou que os desafios sejam similares e vocês possam ser apoiados naquele horário dentro daquele mesmo tema. Então, a lógica vai ser essa, mas a gente ainda não está com o período de inscrição nos formulários aberto. Então, vou pedir para vocês ficarem sempre acompanhando aí os anúncios do pessoal da ANER, né? A Márcia, que é da comunicação, está aqui com a gente e está sempre super próxima, sempre trabalhando junto para poder divulgar os programas para vocês. E aí, assim que esse programa for lançado, né, e a gente abrir esse formulário, essas inscrições para as horas, vocês vão receber essa comunicação da associação, tá? Então, a ideia em essência é essa, a gente vai trabalhar junto com essas associações para conseguir oferecer essas horas e otimizar o uso dessas horas, considerando esses temas que estão como parte do escopo dessa primeira edição do projeto, né? Aí, se a gente vindo a oferecer isso adiante, novamente, a gente pode até pensar, tem alguma coisa que ficou de fora e que era importante para os veículos, mas a gente não conseguiu abarcar no escopo dessa primeira edição. Aí a gente pode pensar, e obviamente o feedback de vocês é super importante para isso. Natália, a Márcia, que é a nossa assessora de imprensa, ela está dizendo aqui que se a empresa for terceirizada, a parte técnica da empresa é terceirizada. Como é que fica? Pode realizar a inscrição? Não pode? A pessoa chega e fala assim, olha, eu sou terceirizado da Sem Fronteiras. Estou sendo indicada pelo Denis. Pode? Sim, não tem problema nenhum, né, Thiago? Thiago vai falar melhor do que eu. Exato, é até mais importante. Acho que o principal é que a pessoa que participe desses horários tenha essa bagagem técnica para tirar o melhor proveito. Do nosso lado, a gente vai ter pessoas desenvolvedoras também disponíveis ali. Então, independente de ser terceiro ou de ser interno, a gente vai fazer a inscrição de um representante do portal e quem vai participar desse evento é definido pelo portal que se inscreveu. Acho que cada portal vai ter uma inscrição, mas, inclusive, durante o projeto, a gente pode mudar a pessoa que participou do primeiro, do segundo, se forem pessoas diferentes. Não tem problema. A gente só vai fazer um controle para que esteja tudo combinado antes de quem vai estar participando, quem seriam os representantes. Mas o mais importante é isso, que seja alguém mais técnico possível para aproveitar esse espaço. Até, assim, eu vou trazer essa informação depois também, acho que quando a gente for falar o kickoff, mas a pessoa que vai fazer a inscrição do portal não precisa ser a pessoa que vai participar dos eventos, muito pelo contrário, acho que a pessoa que faz a inscrição, acho que é um representante do portal, mas depois a gente pede que sejam as pessoas técnicas, então não precisa ser a mesma pessoa. Inclusive, a gente, conversando com a Natália, Thiago, a gente conversou vamos passar a nossa lista de associados, né, para ficar a coisa mais ágil, inclusive, né, e para que vocês tenham esse controle de quem de fato é associado ou não, né, no caso específico aqui da ANER. Perfeito, Regina. E ali, acho que a Márcia também mandou no chat. Pessoal, se eu travar e ficar picotado, me avisem, por favor. Minha internet está oscilando bastante. Eu já vi que em alguns momentos eu travei aqui. Se é ideal que os publishers façam alinhamentos. Eu acho que é interessante que tenhamos esses representantes, sejam internos ou externos. Então, acho que, por exemplo, se alguém estiver aqui hoje e não tem um time técnico pré-definido, é legal ter isso no radar, porque ali para o mês de agosto, setembro, a gente vai começar a ter esses encontros e é importante que essas pessoas possam participar para tirar o melhor proveito. Então, acho que esse alinhamento interno pode acontecer. E, igual eu comentei, a gente vai compartilhar vários materiais. Por mais que a gente não vai auditar os portais de novo, eu acho que a gente vai compartilhar alguns materiais mais educativos para vocês entenderem melhor sobre o tema. Então, quando a gente fala sitemap, do que a gente está falando, vai ter alguns links para vocês poderem ler e entender melhor o que a gente está trazendo, justamente para dar essa autonomia para que os participantes possam escolher os temas que sejam mais interessantes. Tem uma pergunta da Jennifer aqui no chat, Thiago. As inscrições podem ser feitas para 2 pessoas para cada portal? Por exemplo, uma pessoa de tecnologia e uma pessoa com foco editorial? A gente não fechou necessariamente uma limitação em relação a isso, a não ser que exista uma limitação por participantes no evento, a gente talvez tenha que fechar, mas não acho que isso vai acontecer, então não teria problema
ter mais de um representante por portal. A princípio, caso isso mude também, a gente formaliza isso com vocês, mas não seria um problema. E o Tênis tinha levantado a mão, não sei se... Sim. Daí um pouco antes, Natália, da apresentação que você fez, eu achei bem interessante uma parte do Publisher Sustentabilidade Index. Eu fiquei curioso, o que é isso? Eu tenho que colocar meus próprios dados ali, ou eu conecto meu sistema e aí ele lê esses dados? Esse é um projeto que eu vou colocar o link aqui para vocês. Como eu falei, ele está em soft launch, então ainda não está disponível em português. A gente espera que até o fim do ano a gente já tenha ele disponível em outros idiomas, né? Por enquanto está só em inglês, mas já está público, enfim, vocês já podem acessar. E a ideia desse projeto é criar um diagnóstico feito a partir dos próprios inputs de dados dos usuários, né, que, enfim, são os publishers, são os representantes dos veículos, para entender, a partir desse diagnóstico, quais são os pontos de melhoria que podem ser implementados para que aquele veículo caminhe em direção a uma maior sustentabilidade, uma sustentabilidade de longo prazo no meio digital. Tá? Então, a ideia do projeto é, em essência, isso. E como é que esse projeto... A metodologia, depois vocês podem ler com mais calma, mas a metodologia do projeto, ela foi desenhada junto com o pessoal dessa consultoria, né, do Financial Times Strategy, e se baseou em coleta de dados, em análises e boas práticas de mais de 400 veículos ao redor do mundo. Então, a gente conseguiu trabalhar vários benchmarks para chegar a uma categorização dos veículos. Então, você não, obviamente que a gente não vai comparar o New York Times com o Nexo Jornal, né? Assim, não em qualidade de conteúdo, mas em alcance, em equipe, né? Em recursos. Então, também a gente precisa categorizar os veículos de uma maneira que a comparação faça sentido. E esse projeto, ele faz isso, né? Então, a gente trabalha com benchmarks ao redor do mundo, mas a gente categoriza esses benchmarks para que a gente possa ter uma análise que seja capaz de trazer resultados, trazer práticas recomendadas interessantes para aquela categoria específica de veículo. Então, acho que é um projeto super interessante. Eu sou suspeita porque eu sou muito fã de como esse projeto foi pensado, estruturado, desenvolvido, e que eu acho que tem um potencial muito grande de impacto, exatamente por conseguir estruturar de forma tão clara as melhores práticas, né? O que tá sendo feito e que está dando certo ao redor do mundo para aqueles que estão conseguindo avançar em bons modelos de negócio, estão conseguindo construir novas fontes de receita, né? E gerar essa sustentabilidade de longo prazo no meio digital, que é uma das coisas que a gente mais deseja, seja como pessoa da indústria, né? Seja como Google, enquanto empresa que tem por missão levar a informação de qualidade para a maior parte do mundo, né, para o maior número de pessoas possível. Então, acho que vale a pena testar. Eu deixei o link aqui no chat para vocês. Tem esse porém, né, de ser um projeto em fase inicial, então todo feedback também é muito bem-vindo. Se vocês acharem algum bug, alguma coisa, isso aqui tá com problema ou tá errado de alguma maneira, informem para a gente, porque a gente está atualizando constantemente, otimizando e melhorando esse projeto, e em breve, certamente, a gente vai ter ele em português também, para conseguir divulgar de forma mais ampla aqui no Brasil. Mais alguma pergunta, gente? Dúvidas? Nada? Nossa, que bom. Natália, você foi uma professora, então.
Que bom, gente. Eu acho que tem muita coisa também que vai ficar mais clara quando a gente começar a divulgar o programa, ter o formulário aberto, mas a gente quis trazer em primeira mão aqui tudo que vem sendo feito junto com a ANER, nessa parceria que eu acho que tem rendido ótimos frutos aí para todos. E a gente está super aberto também a sugestões, a críticas, a qualquer coisa que vocês possam trazer para a gente aprimorar esse trabalho e enriquecer aí essa parceria. Exatamente. Então, se a gente não tem mais dúvidas, neste momento, né, eu quero agradecer demais a Natália Mazzotti e o Thiago Cano, pela disponibilidade, pelo tempo que eles colocaram aqui, e dizer que eu acredito muito que é uma nova parceria, muito sucesso, e os resultados serão muito bons para os editores. Enfim, então, meu agradecimento. Vou só responder rapidinho, Marcelo, aqui. Marcelo, a gente vai começar a rodar essas horas com os consultores da Media Monks a partir de agosto. Então, no início de agosto, vocês já vão receber uma comunicação da ANER indicando a forma como vocês podem se inscrever para utilizar essas horas, tá? Qual o formulário que vocês vão poder utilizar. E os laboratórios a gente vai oferecer no último trimestre. Então, provavelmente lá para setembro ou início de outubro, vocês vão também receber uma comunicação informando que as inscrições para os laboratórios já vão estar abertas. O que a gente já tem acontecendo, e vocês podem entrar e acompanhar sempre que vocês quiserem, são os workshops dentro do programa de aprimoramento digital. O último aconteceu agora na quarta-feira passada, tá? É toda a primeira quarta do mês, com a ANER e a ANJ, os membros da ANER e da ANJ. São sessões ao vivo. A gente fez uma escolha no início do programa, e a gente está mantendo essa escolha de não gravar as sessões para que as pessoas realmente estejam presentes e possam trazer suas dúvidas. A ideia sempre foi, nesses workshops, que eles fossem sessões mais interativas, mais participativas, porque, como eu falei, lições, né, a parte mais expositiva, a gente já tem no site do DNI e vocês podem consultar quando vocês quiserem. O que a gente muitas vezes não tem é a pessoa ali ao vivo para a gente conseguir tirar uma dúvida, né? Para a gente conseguir esclarecer algum ponto daquela exposição. Então, a gente quis, de uma certa maneira, fortalecer a participação. E a gente sabe que quando a gente grava os programas, a tendência é todo mundo falar, vou ver a gravação depois, coisa que também geralmente não acontece, né? Eu sou uma das rainhas em salvar vídeo para ver depois e nunca consegui tempo para assistir. Então, se vocês puderem e tiverem interesse nos próximos temas dos workshops do PAD, a gente sempre manda uma newsletter com os temas dos próximos workshops. O próximo vai acontecer na primeira quarta-feira de agosto, tá? E aí vocês estão super convidados a estarem com a gente e aproveitarem aí esse espaço. Justamente. Obrigada, viu? Obrigada, Regina, pelo tempo aqui. Obrigada pela atenção de vocês. E estou à disposição sempre. Obrigada a todos. Então, até a próxima semana no próximo café. Obrigada, Thiago. Obrigada, Natália. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.